Está entrando no ar Saúde Mental e Resiliência, ensinando você o cuidado que deves ter com sua saúde mental e psicológica, ajudando a se preparar e lutar pela vida. Com você, no ar, programa Saúde Mental e Resiliência, aqui na Boa Notícia FM. Boa noite, caro ouvinte da Rádio Boa Notícia FM. Boa noite, caro seguidor do canal Saúde Mental e Resiliência, Padre Aires. É ele que vos fala aqui através da Rádio Boa Notícia FM. Então, todas as terças e quintas-feiras, estamos aqui na nossa Rádio Boa Notícia trazendo reflexão sobre saúde mental e resiliência. Hoje vamos estar conversando sobre o tema resiliência e esvaziamento espiritual. Resiliência e esvaziamento espiritual. Então fique conosco, acompanhe a nossa programação. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, entre aí no seu celular, procure Saúde Mental e Resiliência, Padre Aires, aí no YouTube também você pode estar procurando. E aí você se inscreve aí no nosso canal e passa a acompanhar a liturgia diária. O Evangelho a gente procura, na medida do possível, ler todos os dias e colocar um áudio aí disponível para que você possa estar, seja indo para o trabalho ou em casa mesmo, fazendo uma atividade, ligar o seu celular ali e ouvir a palavra de Deus e assim fazer a sua meditação, deixar-se envolver e contagiar pela palavra do Senhor, que purifica e nos restaura. Aproveito neste início para saudar todos os nossos ouvintes, você que está no seu trabalho, na sua fazenda, na sua chácara, você que está se locomovendo em direção a algum lugar que você possa chegar onde você deseja que sua viagem seja abençoada. Quero aproveitar aqui também para agradecer as pessoas que colocam as suas observações lá no canal, que muitas pessoas acabam me escrevendo pessoalmente, dando o seu parecer, mas é interessante que você coloque lá no canal se a programação está lhe fazendo bem. Coloque lá no canal, você pode estar escrevendo a sua mensagenzinha, isso também ajuda na divulgação do nosso canal, esse meio aí que usamos para a evangelização. E antes de entrar no nosso tema de hoje, caro ouvinte, sobre resiliência e esvaziamento espiritual, nós vamos para a nossa meditação do dia. Através da liturgia diária, vamos refletir o Evangelho de Marcos 6, de 7 a 13. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos 6, de 7 a 13. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levasse nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levasse 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Oração do dia. Concedei-nos, Senhor nosso Deus, adorar-vos de todo o coração e amar todas as pessoas com a verdadeira caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Bem, caro ouvinte, caro seguidor do nosso canal, tomando como base o Evangelho de hoje para a nossa reflexão e o nosso programa de hoje, que tem como tema resiliência e esvaziamento espiritual. É importante que você tenha um entendimento básico do que é a resiliência, né? Procure elaborar o seu conceito, a sua ideia, o seu pensamento do que é resiliência. É um termo que vem da física, né? Que significa a capacidade de se restaurar, de se refazer, né? De voltar ao estado original, né? De um metal, de um objeto, enfim. Em se tratando do ser humano, nós sabemos que nós estamos em um processo contínuo, né? E certas coisas é impossível você restaurar como anteriormente. Então a restauração resiliente, ela passa pelo processo de significação, ou seja, atribuir sentido, atribuir significado, extrair das relações, das coisas, das experiências, das vivências da vida, uma ideia boa, uma ideia agradável, né? Trazer esta ideia, este pensamento, esta concepção à mente, e não só à mente, mas também ao espírito, e se deixar envolver por este espírito, por esta ideia, por esta concepção, no sentido positivo. Quando você faz isso, você está treinando a sua capacidade de resiliência. Você procura e se concentra nas coisas boas, não nas perdas que você tem. Então, as perdas são, na vida, são normais, acontece, temos que estar sempre fazendo opções, escolhendo, temos que renunciar a uma coisa e em detrimento de outras. Isso não é fácil. Estabelecer prioridades, deixar uma coisa e fazer outra. Às vezes queremos fazer muitas coisas ao mesmo tempo, não damos conta, nos atrapalhamos, mas temos que estar escolhendo. E as escolhas que fazemos traz uma sensação de bem-estar ou de frustração ou de decepção ou de impotência diante de alguma coisa. Então, esta sensação, né, de impotência, de esvaziamento, de falta de sentido, é algo que adoece a alma, é algo que adoece o espírito, né? Então precisamos trabalhar isso na nossa vida, alimentar o nosso espírito, alimentar a nossa alma. Esse espaço vazio que ora vem sobre a nossa vida precisa ser preenchido com alguma coisa. E o que usamos para preencher esse vazio? Esta é uma boa pergunta, né? Diante das dores existenciais, diante dos sofrimentos, diante das angústias, dos problemas que enfrentamos diariamente, pobre, rico, né? Quem está em dia com suas vidas, quem está com suas contas atrasadas, enfim, o que usamos para preencher a nossa vida, né? Nós alimentamos o nosso espírito com quê, né? Com quê? Essa é uma pergunta importante. Às vezes nos preocupamos tanto em alimentar o nosso corpo, né? Com comidas, com bebidas boas. Às vezes nos preocupamos tanto com o estético, né? Com o estético, seja em relação aos objetos, né? Roupas, sapatos, enfim, e maquiagem, né? Seja no cuidado exagerado do corpo, né? Para ter um corpo espetacular, uma forma, enfim, e manter esse corpo, né? Claro que nós temos que nos preocupar com tudo isso, mas tudo em excesso é demasia, né? Não é necessário. Então é importante que nos perguntemos o que eu estou usando para alimentar bem o meu espiritual, né? A minha vida, o que está dando sentido
a minha própria vida. Então nós vamos estar hoje iniciando, né, uma série de programas nesse sentido, né, sobre a questão do esvaziamento espiritual, né, como estar buscando formas para estar melhorando e dando sentido à nossa vida. Lembramos já que não existe uma forma pronta, cada um tem a sua história, cada um tem as suas vivências, as suas circunstâncias, os seus problemas, e às vezes é possível a pessoa conseguir aí um preenchimento espiritual, restaurar a sua vida individualmente, mas outras pessoas não conseguem, precisa de um acompanhamento terapêutico especializado. Às vezes não é suficiente apenas um acompanhamento psicopedagógico, às vezes não é suficiente um acompanhamento psiquiátrico ou neuropsiquiátrico, ou às vezes não é suficiente um acompanhamento de um filósofo clínico, enfim, às vezes precisa de um componente espiritual, de um componente religioso, né? Precisa de um componente existencial, né? E não é fácil lidar com as crises existenciais, de modo especial com o esvaziamento espiritual. E às vezes é preciso trabalhar em conjunto, né, com outros profissionais, né, porque nós não somos donos da verdade, né? Então pense, reflita sobre isso. Então o evangelho de hoje, né, que Marcos nos apresenta Jesus dando recomendações aos seus discípulos, né? E estas recomendações nos levam a refletir sobre o esvaziamento. Olhamos o texto, nós vamos perceber que Jesus envia os seus discípulos 2 a 2, né? Então, para que a pessoa vá para a missão, atribui poder, né? Dá poder aos discípulos, né? Para expulsar os espíritos impuros, né? Os espíritos impuros, né? Então, às vezes nós vamos tornando o nosso espírito impuro, né? Impuro. Normalmente as pessoas levam já de imediato a impureza em relação à sexualidade, né? Então a moralidade e a moralidade cristã tem usado muito da sexualidade para, às vezes, impor um certo sentimento de culpa nas pessoas, né? Então o modo como a pessoa vive a sua sexualidade, dependendo da sua concepção de moralidade, isso pode ser um transtorno na vida pessoal. Então, aqui é um exemplo, né, que eu estou colocando, mas esse espírito impuro pode vir também de outras formas. Uma das formas que muitas pessoas se culpam, né, usam o sentimento de culpa, de vítima, em relação à sexualidade. Mas estes espíritos impuros, né, que vai sujando a alma, o espírito vem de tantas outras coisas, né, da corrupção, da mentira, da inveja, né, da perseguição, né, dos pecados capitais, né, Então, tudo isso pode estar contribuindo para que o nosso espírito se torne impuro, não seja um espírito livre, sadio, animado, com força, com coragem, né? Então, é importante refletir, né? Fazer uma inflexão sobre a nossa própria vida e pensar, o meu espírito, né? O que está purificando ou não o meu espírito? O que está adoecendo o meu espírito, a minha alma? Né? O que está, né? As relações que eu estabeleço, né? Elas estão alimentando o meu espírito, né? Ou não, né? Aquilo que eu estou fazendo, né? O trabalho que estou fazendo, a função que estou exercendo, está alimentando o meu espírito, a minha alma, né? Está me dando sentido, ou eu faço apenas pela necessidade de fazer, porque tenho que fazer,
pela necessidade econômica, mas isso está me adoecendo, não está contribuindo para o meu bem-estar, para a minha saúde mental. Então, caro ouvinte, você percebe que o tema do esvaziamento espiritual é muito complexo, né? E envolve muitos aspectos da vida nossa. Às vezes, uma gotinha vai pingando, né? E vai pingando, e nós não damos a devida atenção ao esvaziamento espiritual, e o problema vai se agravando, nós vamos a cada dia adoecendo, né? Entrando nesse ciclo vicioso, nesse ciclo doentio mental que precisa ser restaurado, e parte principalmente de cada um de nós. Quer dizer, essa restauração interior, ela parte do reconhecimento individual e do esforço pessoal para se refazer, para se restabelecer. Aí vem a capacidade de você buscar a sua resiliência, né? Esta capacidade de autocura, né? Esta capacidade de se refazer, esta capacidade de olhar a vida, de olhar a realidade de um outro ponto de vista, de uma outra perspectiva. Como eu posso estar abstraindo na minha mente novas sensações, novos pensamentos, né? É um trabalho extraordinário. A mente é capaz de produzir coisa extraordinária quando a gente usa bem a nossa capacidade mental, né? Então nós vamos colher os frutos disso aí. Então, a mesma coisa também quando a gente usa para o mal, né? Então vamos ter cuidado com a nossa mente, com a nossa saúde mental. Então Jesus envia, né? Dá poder, né? Poder de expulsar. Nós temos esse poder de expulsar certos espíritos imundos da nossa vida, que nos prejudicam, né? Que nos causam dor, que nos causam sofrimento. Se não conseguimos só, então vamos pedir ajuda a alguém. Vamos reconhecer que o outro é necessário. Nós somos seres sociais, né? O Senhor nos criou para interagirmos e nos ajudarmos uns aos outros, né? Nós temos que estender a nossa mão para quem precisa, né? E sentir que precisamos da outra pessoa. Quer dizer, abrir um espaço na nossa vida para que o outro participe de alguma forma, para que o outro venha ao nosso encontro. Se nos fechamos, como um bloco monolítico, então o outro não entra na nossa vida, não participa. Claro que vai ter sempre riscos, né? Quando você se abre para alguém, quando você partilha a sua vida, quando você deixa o outro interferir na sua vida, ele vai tocar em certas questões que você pode ser muito sensível, possa não estar preparado a lidar, a dialogar com essas questões. Então é importante um amadurecimento pessoal, né? Saber gerenciar essas interferências na vida individual quando alguém se acha ou se julga no direito de interferir na nossa vida. Agora é importante que se diga, não interfira na vida das pessoas assim aleatoriamente, né? Quem é você para chegar e dizer certas coisas para a pessoa se ela não lhe deu uma autoridade sobre ela, uma autoridade espiritual, emocional, psicológica, né, para dizer alguma coisa? Então, primeiro conquiste este espaço na vida das pessoas para que depois você possa fazer uma interferência na medida do possível e plausível, né, ética, sobre as pessoas, ajuizar sobre as pessoas, sobre o destino, sobre a finalidade, sobre a ação das pessoas, né? Então, é uma responsabilidade muito grande aquilo que dizemos para uma pessoa, né? No sentido de direcionar a sua mente, de direcionar a sua ação em relação a alguma coisa, né? Então, se não temos consciência da situação que estamos indicando, então nós podemos estar provocando uma tragédia na vida das pessoas, dizendo que elas têm que fazer
sem ter consequência, sem ter consciência da consequência da ação que pode decorrer daquilo ali. Então, é uma responsabilidade muito grande, né, para os profissionais que trabalham na área terapêutica, né, para os padres, para os pastores que trabalham na área espiritual, orientando, interferindo de alguma forma na vida das pessoas, direcionando o pensamento das pessoas em relação a uma finalidade que achamos que seja boa. Então, entre o certo e o errado, entre o bom, né, e o mal, o bem e o mal, né, o bom e o ruim. Então, é importante que a gente tenha noções éticas nesse sentido de estar interferindo na vida das pessoas. O importante, às vezes, não é nem interferir, mas é escutar, é ouvir, né, é invocar a misericórdia, a bondade de Deus sobre as pessoas e deixar que esta palavra germine, frutifique e cresça na vida das pessoas. Muitas pessoas, na verdade, já sabem o que tem que fazer. Às vezes não tem a força interior e a coragem para tomar suas decisões. E às vezes precisam se ancorar ou se amparar na opinião de outras pessoas, né, para se justificarem, né? Bem, então temos que ter este cuidado, né? Este cuidado na interferência na vida das pessoas, né? Expulsar os espíritos impuros da nossa vida. E aí Jesus pede também, recomenda aos seus discípulos que não levem muita coisa pelo caminho, né? Então as pessoas caminhavam, né? Levavam o cajado, um instrumento necessário para quem anda nas montanhas, precisa se apoiar, né, entre as pedras, o caminho. Então o cajado é necessário caso algum animal, né, apareça, né, você tem como se defender, né, é um apoio, né, então que o pastor também usava para defender as suas ovelhas, organizar as suas ovelhas. Então o cajado tem muitas funções, também sinal eclesiástico, né, sinal de poder, de autoridade constituída, né? O cajado, aquele que tem um cajado que pode estar conduzindo, orientando um rebanho. Então Jesus pede que leve um cajado, não leve pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura, né? Então, orientações básicas da época, né? Então, andar com dinheiro ainda hoje é um perigo, né? Então, hoje, às vezes, também andar sem dinheiro porque quando, às vezes, somos abordados, né? Alguém é assaltado, as pessoas querem alguma coisa, querem levar alguma coisa. Então, não é aconselhado levar dinheiro ainda hoje, mas e nem objetos, né? Você que tem aí os seus objetos pessoais, relógios, bolsas, cordões de ouro, essas coisas assim. Então evite estar em lugares de risco com esses objetos, porque, é claro, ainda hoje continua sendo as pessoas que têm esses objetos, infelizmente continua sendo alvo, né, de pessoas. Então é importante ter cuidado na hora por onde você anda com esses objetos, né, que ornamenta, é claro que tem a sua função estética e tal, tem uma satisfação na vida da pessoa, mas preocupe-se acima de tudo com o seu bem-estar, aquilo que é essencial, aquilo que é necessário, né? O texto de hoje nos convida a nos desprender daquilo que é superficial e nos ater em relação àquilo que é necessário, essencial na nossa vida. E como é difícil, né? Vamos preenchendo a nossa vida com pequenas coisas, com coisinhas, com certas coisas que às vezes a gente se pergunta: é necessário, é essencial tudo isso mesmo? O que é essencial? Então é importante estar procurando um sentido, né, naquilo que nós fazemos, né? Não fazer simplesmente por fazer, né, como força do hábito, né? E não extrair um sentido, né, um bem-estar. Se aquilo que fazemos
está nos estressando, né? Está nos causando dor e sofrimento, então vamos largar isso aí, vamos procurar fazer uma outra coisa que a gente possa extrair uma boa satisfação para a nossa alma, para o nosso espírito. Então Jesus pede que os discípulos entrem na casa das pessoas, né? E ali permaneçam, né? Que eles anunciem a palavra de Deus, que eles curem, né? Levem a paz, né? Pede ainda que eles peçam que as pessoas se convertam, né? Aí vem essa interferência na vida das pessoas, né? A conversão é mudança de hábito, é mudança de comportamento, é mudança de sentido na vida, né? Isso que é a conversão teológica, espiritual, né? Nada mais é do que esta mudança de sentido, de significado, de comportamento, de hábito, né? Como eu posso estar mudando hábitos que já estão impregnados na minha vida, que me causam dor, que me causam sofrimento? Quer dizer, aí vem a nossa capacidade individual de nos voltar para Deus, né? Através do Espírito Santo, dizer: Senhor, me ajuda, né? a restaurar, a revigorar aquilo que esses maus hábitos, esses comportamentos ruins que eu tento me livrar, mas hora por outra eu caio na mesma tentação, né? Numa linguagem teológica, né? Então, como mudar? Então, esse esforço pessoal de mudar. Então, você pode, você consegue, né? Esforce-se. Então, se você tem algum problema nesse sentido, está causando constrangimento para alguém, veja o que você pode estar fazendo para facilitar a sua vida e também facilitar a vida de outras pessoas. Então não vamos ser tão resistentes a certas coisas, né? A manter por capricho, às vezes, certos hábitos e comportamentos que nos prejudicam e prejudicam os outros, né? Então, aí vem a pergunta, né? Como fazer para preencher e mudar esses comportamentos que já estão impregnados na nossa vida, que não dão uma sensação de bem-estar, mas uma sensação desagradável, de fraqueza, de impotência, de incapacidade, né? De falta de sentido, né? Então, não é fácil, mas é importante que a pessoa tome algumas medidas, né? Por exemplo, a frieza espiritual, né? Essa frieza espiritual é dolorida na alma da pessoa, né? E nós percebemos que nós, assim como os elementos da natureza, em especial a água passa por vários estados, né? Sólido, líquido, gasoso, né? Tem a sua função, né? Dentro do conjunto, né? E a água né? Então agora nós estamos percebendo que, assim como ela é necessária para a nossa vida, né? Então muita chuva, as enchentes, e está causando a morte de muitas pessoas. Estamos acompanhando aí pelas redes sociais, muitas pessoas sofrendo, né? Por conta da perda dos seus entes queridos, por conta da perda de suas casas, por conta da perda de seus móveis e imóveis, né? Seus animais de estimação, enfim, é muita dor, é muito sofrimento que temos. Então nós estamos aí fazendo esta analogia com a água, né? Nós temos que passar também de estágios, né? A nossa vida humana, ela tem esses ciclos, né? Alegria, tristeza, dor, né? Indiferença, angústia, inquietação, nós passamos. Quer dizer, o nosso grande desafio é manter uma certa estabilidade, né? Uma certa tranquilidade, mas temos que ter a consciência que mais cedo ou mais tarde a nossa vida pode desestabilizar, né? O nosso porto seguro não é tão seguro quanto imaginamos, né? E não depende apenas do meu esforço. Por mais que eu me dedique, por mais que o outro também interfere na minha vida, nós estamos sujeitos a outras variáveis que independem de cada um de nós, né?
E às vezes temos que sofrer a consequência por isso. Então, mas temos que ter uma clareza, né? Temos que, mesmo diante de tudo isso, procurar uma explicação, né? Procurar extrair um sentido, né, em tudo aquilo que vivenciamos, na dor, na alegria, na indiferença, né? Então, e esta capacidade de trabalhar, né, de ter estes pensamentos, isso pode nos ajudar a tomar uma atitude consciente e responsável em relação à frieza, ao esvaziamento espiritual em nossa vida, e tentar de alguma forma preencher este vazio com coisas boas, com coisas agradáveis, com coisas essenciais na nossa vida, né? Sentimentos de satisfação, de gratidão, né? De acolhimento, né? Sentimentos de pertença, né? Sentimento de utilidade, né? Se sentir útil, né? Se sentir parte, né? Parte de uma comunidade, parte de uma igreja, parte de uma família, parte de uma sociedade, né? De um país, enfim, né? Do meio em que vivemos, né? Não ficar tão indiferente, né? Ao meio em que vivemos. Quantas pessoas não consegue, sabe que tem que viver em certos lugares, em certas circunstâncias, em certos contextos, que por algum motivo não é bom para aquela pessoa, mas em vez de tentar o mínimo possível de se adaptar nesse contexto, contexto geográfico, no contexto social, às vezes no contexto profissional, então, embora não seja aquilo que a pessoa realmente queira ainda, mas é importante o esforço de se adaptar àquela realidade. Adaptação aqui não é sinônimo de acomodação, mas de tentar ver algo positivo, né? Algo bom naquilo que eu estou fazendo nesta atual circunstância, né? Neste atual momento que estou vivendo. Quer dizer, como eu posso extrair daí algo bom para a minha vida, né? E não estar apenas me concentrando nas coisas ruins, nas coisas desagradáveis. E se assim o faço, então estou alimentando, né? Estou adoecendo o meu espírito, estou adoecendo, né, a minha alma, estou esvaziando a minha vida do sentido espiritual, de um sentido bom das coisas, né? Então, nós somos convidados, né, apesar dos pesares, apesar das circunstâncias, dos contextos geográficos, sociais, econômicos, religiosos, né? A nos adaptar às circunstâncias, às necessidades. Nós temos que, né, estar conjugando interesses, isso não é fácil. Mesmo no ambiente da comunidade, o ambiente da comunidade não é um ambiente perfeito, né? O ambiente da igreja não é um ambiente perfeito, mas pessoas que estão procurando a santidade, a perfeição, estão se aprimorando, se ajudando, né? E é importante ter esta consciência, esta abertura, né? E fazer uma opção, não pelo mal ou pelo pecado, mas pelo pecador, né? Pela pessoa, pelo humano, né? Então, mesmo com suas contradições, com suas indiferenças, enfim, na medida do possível, como eu posso estar lidando com esta criatura que também é filha de Deus, né? É filha de Deus. Então, ter esta consciência, né, de se adaptar, né, à comunidade, ao ambiente. Esforce-se, né? Então, encontrar um espaço ideal, né? Nós vamos encontrar só lá no céu, né? Lá no céu, que nós esperamos alcançar um dia, esse estado de graça, de plenitude. Então, aí sim, nós acreditamos não passar por nenhum sofrimento, mas até lá, onde quer que estejamos, vamos enfrentar situações difíceis, né? Não podemos nos acomodar, né? E estar
nesta dinâmica de aprimoramento pessoal é muito importante. Claro que às vezes também você não vai ficar sofrendo em um contexto familiar, em um contexto profissional, em um contexto religioso, demasiadamente, que não está lhe fazendo bem. Então é importante a mudança. Então o Senhor nos convida também a mudar, a jogar a nossa rede em águas mais profundas e procurar o sentido da nossa vida, aquilo que nos faz bem, nos faz bem. Mas é importante o esforço, não podemos abandonar o barco a qualquer momento, a qualquer situação. É importante não ter medo, de enfrentar as turbulências. É o convite que o Senhor nos faz quando os discípulos estavam tomados por uma ventania, que o barco estava à deriva. Então Jesus, calma-te, calma-te, tem calma, tem paciência, dê tempo ao tempo. Às vezes certas coisas não são resolvidas de imediato, precisa de um certo tempo. Então, caro ouvinte, o esvaziamento espiritual e a resiliência, então, passa justamente por esta capacidade de refletir, de mudar os nossos hábitos. E tem um artigo publicado pelo Robert McTaggart, jesuíta, publicado aí no site Aletheia, publicado aí no dia 2/10 de 2019, que ele fala aí também do esvaziamento espiritual, e aponta 4 palavras que nos ajudam nesse processo de caminho, de cura, E as 4 palavras, que ele coloca por exemplo, a prontidão, a humildade, a docilidade e a generosidade, Então, estas 4 palavras que o autor nos apresenta, ele diz o seguinte, na prontidão, William Shakespeare, em sua peça Ricardo III, falou de vivacidade de espírito, que é uma disposição alegre, diferente de uma cautela ou proteção orientada para a autopreservação. A prontidão é um alerta orientado a atender às necessidades dos outros ou atender o chamado do dever do momento. E esse estado de alerta é mantido de bom grado e não de má vontade ou ressentimento. Então, a prontidão, esta disposição, de estar pronto para alguma coisa. A outra palavra que o autor apresenta é a humildade, A humildade. A prontidão é completada pela humildade, que é realmente um tipo de veracidade, um hábito de dizer a verdade a respeito da superabundância de Deus e da nossa própria pobreza. Deus é todo bom, santo, sábio e amoroso, e nós não somos. Deus é totalmente autossuficiente e nós não somos. Deus é sempre alegre e pleno e nós não somos. O secularismo nos diz que não precisamos de Deus. E Satanás nos diz que podemos nos tornar semelhantes a Deus. Já a humildade nos diz a verdade, uma verdade dolorosa que pode nos poupar muito dano e não nos preparar para ainda mais. Então, aí o autor coloca esse aspecto da humildade. Outro aspecto é da docilidade. A humildade nos prepara para a docilidade de aprender à luz da plenitude de Deus e do nosso próprio vazio. Como não podemos estar ansiosos para aprender, se nos acorrentamos, como poderemos acolher a verdade que nos libertará? Pergunta que ele faz. E por último ele fala da generosidade. A
Docilidade nos leva à alegria da generosidade. Eu dou para que você possa dar. Santo Inácio de Loyola nos ensina que aqueles que amam se alegram em trocar presentes, em dar o que tem às pessoas queridas. Quando Deus nos dá um presente, Ele também nos dá o dom de poder dar um presente. Ele nos dá o dom de nos tornarmos presenteadores, também imitando-o. Assim compreendida, a generosidade se torna uma oportunidade privilegiada de compartilhar o prazer de amar como Deus ama. Como Deus ama. Então, aqui, essas 4 palavras nos apresentadas, 4 hábitos que devemos cultivar para conter o esvaziamento espiritual. Essas palavras apresentadas pelo Robert McTaggart, jesuíta, no seu artigo publicado no site Aletheia. Cultivar a prontidão, a humildade, a docilidade e a generosidade. Caro ouvinte, vamos estar retomando esse tema do esvaziamento espiritual em outra oportunidade. Estamos chegando aqui ao final da nossa programação. Aproveito para desejar uma noite agradável, uma noite abençoada a você e a sua família. Pense sobre a sua espiritualidade, sobre o seu bem-estar, sobre a sua resiliência. Divulgue o nosso programa, envie aí o link para outras pessoas, para que possam também estar refletindo, pensando na sua vida e procurando estratégias corretas, certas para superar as dificuldades. Fiquem todos com Deus, que o Senhor os abençoe e os proteja. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.